Olá, gente, aqui quem fala é o Silvio. Eu queria começar a partir de hoje uma série de vídeos que eu vou gravar, e nesses vídeos eu vou expor a minha opinião pessoal sobre religião, né? Para quem não me conhece, eu sou evangélico desde criança, e eu acho que desde que eu era bebê de colo, neném de colo ainda, a minha mãe e meu pai acabaram aceitando Jesus, e dali em diante eles sempre congregaram em alguma igreja, né? E então eu tive uma infância dentro das igrejas. Foram poucas igrejas que meus pais congregaram, umas 3, eu acho. Mas não vem ao caso aqui falar sobre a denominação, né, em si. Porque, na verdade, eu quero falar sobre o assunto religião, né? Ultimamente, eu tenho observado que há um grande enxume, digamos assim, dentro das igrejas, né? As igrejas estão inchando, ou a igreja, né, de uma forma global, tem inchado muito. Por que tem inchado? Porque as pessoas vão para a igreja primeiro por causa de propaganda, né? E existe muita propaganda enganosa, né? Eu posso falar, porque eu tenho 49 anos e mais de 30 anos eu me recordo, desde a idade de 8 anos para cá, eu me recordo bem assim da igreja, né? Eu cresci dentro da igreja evangélica, e então eu posso falar de cadeira, assim, digamos, né? No caso, experiência própria, né? E eu tenho visto que as pessoas, de uma maneira em geral, elas têm ido para dentro da igreja, e elas vão por propaganda, não por pregação do evangelho, né? Antigamente eu lembro que a gente começava a conversar com uma pessoa e a gente acabava pregando para aquela pessoa, e aquela pessoa então ela ia para dentro da igreja por causa da palavra, né? E a palavra hoje em dia ela tem sido distorcida de uma maneira incalculável, né? As pessoas, por causa de um benefício próprio, elas acabam torcendo, né, o verdadeiro sentido da palavra de Deus, né? E a maioria das pessoas que vêm para dentro da igreja, a igreja está inchando demais, né? Elas vêm doentes e elas acabam adoecendo a igreja, né? Porque as pessoas elas vêm para a igreja, para a denominação, por causa de uma propaganda, ou de cura, ou de facilidades financeiras, enfim, há uma infinidade assim de procedimento de muitas pessoas que elas querem trazer as pessoas para dentro da igreja de uma forma ou de outra, né? Até aí não seria errado, né, usar algum tipo de artifício para trazer a pessoa para dentro da igreja. Porém,
a pessoa vem para dentro da igreja e ela acaba se envolvendo em promessas, né? Ela acaba vindo e, ao invés dela entregar a vida dela para Deus, né, aceitando Jesus como Salvador, ela acaba vindo e trazendo o problema dela para a igreja, né? E ela então entrega o problema dela para Deus, porém ela não entrega a vida dela para Deus, né? Então, assim, eu, nesses vídeos que eu vou gravar, né, até porque é bom para aproveitar esse meio, assim, das redes sociais. Eu não sei se vai ter alguma visualização o vídeo, mas talvez tenha, né? Então, eu vou falar assuntos muito polêmicos demais, né? Porque há uma distorção inaceitável da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, né? E muitas igrejas, elas acabam criando leis, né, que não são bíblicas, não são de Deus, e as pessoas acabam se envolvendo nessas leis, né, e as pessoas acabam que sendo desvirtuadas, né, ou não sei como é que eu vou dizer, desviadas do verdadeiro objetivo, que seria estar dentro da igreja por causa da palavra, né? E aí tem denominaçõões, né? Eu sei que isso vai ser bastante difícil, de repente muita gente vai tecer comentários assim, não muito bons, mas as igrejas, enfim, elas têm, e eu, assim, posso falar, porque eu cresci, eu fui obreiro, eu tive uma infância dentro da igreja, eu tive uma juventude dentro da igreja, eu tive meu passado praticamente é toda igreja. E eu vou ser sincero, eu acabei me desligando das igrejas, eu fui membro de 2 igrejas só, mas acabei conhecendo muitas outras, né, por visitar, por conhecer e tal, né? E eu acabei me desiludindo, porque o sistema, ele só quer saber do dinheiro, né? É do dinheiro. Então, umas denominações agem assim, outras de outra maneira, uma de uma forma, outra de outra, e aí elas acabam dizendo, isso não pode, aquilo pode, isso não pode, nisso pode tocar, naquilo não pode. E eu já vi assim absurdos dentro da igreja, né? Eu fui consagrado a pastor, não foi assim, eu vim para a igreja não, são mais ou menos 35 anos dentro da igreja, né? Desde quando eu tinha lá, acho que uns 4 anos de idade, quando a minha mãe e meu pai se converteram, então dali para frente eu acabei ficando na igreja. Mas então eu gostaria assim de convidar você para assistir os meus vídeos, vão ser bem curtos, vou falar de assuntos específicos e eu vou colocar no título lá o assunto, né, do vídeo. Eu gostaria que você, se você concorda comigo, que você então compartilhasse meus vídeos, e eu quero desmitificar, não sei, não consigo falar essa palavra direito, mas há muito misticismo dentro da igreja, né? Muita coisa, acabam até vendendo coisa dentro da igreja, e isso é totalmente abolido pela Bíblia Sagrada, né? Eu vou falar sobre oferta, vou falar sobre dízimo, vou falar sobre brinco, sobre colar, sobre pintura, sobre tudo, né? E eu vou dizer o que é verdadeiro e o que não é,
né? Eu já vou avisar porque vai ter muitas pessoas dando opiniões contrárias, né? E eu já vou avisar, né? Já vou avisar pessoas assim que talvez eu vou criar problema, né? Assim como Paulo, não lembro se foi Paulo e Silas que expulsaram aquele demônio daquela mulher que adivinhava, né? Então, assim, de repente, né, eu vou causar problema para pessoas, né? Mas é o meu objetivo. Isso tem assim, me incomodado, né? Eu tenho tido assim, parece que uma cobrança, né, de alguém. Eu estou olhando para o lado porque eu estou cuidando da hora, não quero que o vídeo seja muito extenso. Mas então era isso, gente. No próximo vídeo eu vou falar alguns assuntos bem polêmicos e eu gostaria que você me ajudasse a ir bem longe, né? Se você concorda comigo, eu gostaria que você me ajudasse a ir longe, certo? Um abraço, né? E os meus vídeos não vão sofrer nenhum corte, nem nada. Eu vou gravar e vou expor lá no Facebook. Tá bom, gente? Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.